Enquanto o Dr. Jamie observava o progresso da sua experiência, uma sensação de júbilo tomou conta deles. A improvável dupla formada pelo ancião e o assistente forjou uma aliança, com suas mentes unidas em um propósito comum para enfrentar o zumbi em seu estado aterrorizante e avassalador. No entanto, em meio à agitação, o assistente ficou intrigado com os métodos do ancião. Aqui estava um ser aparentemente mais sintonizado com o reino biológico do que os trajes mecânicos que o assistente dedicou sua vida ao aperfeiçoamento. Perplexo, o assistente procurou esclarecimentos. O ancião, com ar de paciência, começou a elucidar. Eles falaram de uma tecnologia muito além da imaginação mais louca do assistente: a nanotecnologia de metal líquido. Foi uma maravilha enraizada na própria essência dos metais naturais da Terra, mas capaz de transcender os limites da mera maquinaria. Este metal líquido poderia fluir com a liberdade de um rio, esculpindo-se de acordo com os caprichos dos pensamentos de seu portador. O assistente ouviu com espanto tamanha revelação, ao pensar que a Terra tinha tantas maravilhas em seu passado antigo. O ancião elaborou ainda mais, explicando que esta nanotecnologia possuía a notável capacidade de formar ligas, que poderiam se autorreplicar infinitamente. Foi um conceito que ampliou os limites da compreensão do assistente, preenchendo a lacuna entre o passado e o presente. O contraste entre a tecnologia do passado e do presente era gritante, e o assistente mal conseguia conter o seu espanto. O ancião assentiu com conhecimento de causa, reconhecendo o vasto abismo que separava a sua era do presente. Nos tempos antigos, a tecnologia era uma força de poder inimaginável, capaz de exercer destruição em massa com facilidade. No entanto, no meio do esplendor do seu império tecnológico, os antigos encontraram-se como crianças mimadas, atendidas por máquinas de inteligência artificial que obedeciam a todos os seus caprichos. E à medida que continuavam a sua colaboração, só podiam imaginar que outras maravilhas estavam escondidas nos anéis do tempo, à espera de serem desenterradas e redescobertas. À medida que a realização de suas proezas tecnológicas colidia com a dura realidade da derrota contra o formidável zombie, a mente do assistente se agitava com perguntas. Como poderia um adversário do passado antigo provar ser tão esmagadoramente poderoso? E o mais importante, como tal ser foi criado em primeiro lugar? O ancião percebeu as dúvidas persistentes do assistente e escolheu lançar luz sobre as origens de seu monstruoso inimigo. Ao contrário das suposições do assistente, o ancião revelou que não foram os arquitetos da existência dos zumbis. Em vez disso, o zumbi era uma relíquia de uma época passada, uma criatura que evoluiu a partir das primeiras raízes da própria humanidade. A curiosidade do assistente aumentou. Como poderia um ser como um zumbi traçar sua linhagem até o início da civilização humana? A explicação do ancião desdobrou-se como uma história de uma época esquecida. Falava de uma época em que humanos e criaturas como zumbis coexistiam na Terra. Suas histórias se entrelaçaram de maneiras que ultrapassaram os limites da compreensão mortal. Na verdade, o zumbi não era uma monstruosidade morta-viva comum. Foi um testemunho vivo dos antigos ritmos de vida e morte, um ser que caminhou pela Terra muito antes do surgimento da civilização moderna. E enquanto o assistente lutava para compreender, ele não podia deixar de sentir uma sensação de admiração pelos mistérios ilimitados que estavam escondidos no passado. O ceticismo do assistente persistiu apesar da narrativa convincente do ancião, mas suas dúvidas foram rapidamente dissipadas quando o ser antigo mergulhou em mais uma história do passado da Terra. Nesta nova história, o ancião contou a ascensão e queda de uma civilização outrora próspera, enraizada no solo fértil de uma sociedade agrária. O mundo deles era um mundo onde o ritmo de vida girava em torno do cultivo da terra, onde a promessa de colheita sustentava a sua existência. Mas o destino tomou um rumo cruel quando um vírus insidioso varreu suas fileiras, transformando agricultores desavisados em zumbis famintos. A resposta inicial foi de desespero, pois o povo desta antiga civilização procurou reprimir a ameaça dos mortos-vivos com armamento convencional. No entanto, à medida que a ameaça persistia e se tornava mais sinistra, as mentes mais brilhantes da civilização embarcaram numa busca radical por uma solução. Reconhecendo as limitações das suas frágeis formas humanas, eles recorreram à tecnologia como a sua salvação. Assim começou uma jornada de inovação e descoberta de um milênio, à medida que dedicavam os seus esforços coletivos ao domínio dos mistérios da ciência e da engenharia. Através de uma perseverança incansável,
esta antiga civilização alcançou um avanço monumental. Eles desenterraram uma verdade tão profunda que abalou os próprios alicerces do seu entendimento. O vírus que os atormentava não era um invasor estrangeiro, mas uma entidade adormecida codificada nos seus próprios genes, à espreita das condições certas para despertar e libertar o seu poder devastador. Para o assistente, esta revelação foi simplesmente surpreendente. Desnudou a intrincada rede de ligações que ligavam a humanidade às forças da natureza, revelando uma verdade profunda e perturbadora. E enquanto lidavam com as implicações, o assistente não pôde deixar de se maravilhar com a resiliência do espírito humano e com a capacidade ilimitada da civilização de ressurgir das cinzas da adversidade, uma e outra vez. À medida que o assistente e o ancião se aprofundavam, descobriram uma verdade mais arrepiante do que alguma vez poderiam ter imaginado. As origens de Zombie não estavam apenas enraizadas no passado distante. Eles remontam ao início da própria civilização humana. Através da sua pesquisa meticulosa, auxiliada pelas maravilhas da tecnologia moderna, eles montaram uma narrativa angustiante. Zombie era um espectro sempre presente, à espreita nas sombras da memória coletiva da humanidade, com sua influência tecida na própria estrutura da civilização. A investigação deles os levou a uma revelação surpreendente. A existência de Zombie não se limitou a uma única época ou civilização. Em vez disso, atravessou os corredores do tempo, deixando um rastro de destruição por onde passava. À medida que desvendavam o código genético que ligava a humanidade ao seu antigo adversário, descobriram uma linhagem marcada pela ascensão e queda de 6 civilizações, cada uma extinta pela marcha implacável da fome insaciável de Zombie. As implicações desta descoberta pesaram muito sobre o assistente e Dr. Jamie. A constatação de que Zumbi orquestrou a queda de inúmeras civilizações ao longo dos tempos os encheu de um profundo sentimento de pavor. Foi um lembrete gritante da fragilidade da existência humana diante de uma malevolência tão implacável. O Dr. Jamie assentiu solenemente, reconhecendo a sabedoria do ancião. Na verdade, as origens de Zombie eram muito mais antigas e insidiosas do que eles jamais ousaram imaginar. Dr. Jaime e o assistente sabiam que a sua batalha contra a ameaça dos mortos-vivos tinha assumido uma nova urgência, pois agora compreendiam que não estavam apenas a lutar para salvar a sua própria civilização, mas para quebrar o ciclo de destruição que tinha atormentado a humanidade desde tempos imemoriais. Enquanto o ancião continuava a desvendar os segredos de seu passado antigo, Dr. Jamie e o assistente ouviam com muita atenção. Suas mentes voavam com tais acontecimentos. O ancião contou uma história angustiante de uma época em que a humanidade enfrentou uma ameaça existencial diferente de qualquer outra. O surgimento de uma criatura grotesca, parecida com um inseto que causou arrepios na espinha. Em resposta a este terror recém-descoberto, lançaram-se num frenesim frenético de avanço tecnológico, levando as fronteiras da ciência aos seus limites, numa tentativa desesperada de evitar a aniquilação. Seus esforços foram nada menos que suficientes. Com capacidade de vigilância incomparável, eles rastrearam meticulosamente os movimentos dos zumbis, garantindo que nenhum ser humano se aventurasse num raio de 500 quilômetros de sua presença malévola. Eles dissecaram seu comportamento e seus genes, investigando domínios de conhecimento que antes eram considerados inatingíveis. Levados à beira da loucura pela busca incessante de uma solução, convencidos de que haviam encontrado uma brecha na armadura aparentemente invencível de Zombie, eles raciocinaram que, apesar de seu poder assustador, Zombie permanecia limitado pelas leis da física, uma forma de vida baseada em carbono, incapaz de ultrapassar a barreira cósmica da velocidade da luz. No entanto, no final, as suas esperanças foram frustradas contra as rochas implacáveis da realidade. Apesar de seus melhores esforços, Zombie prevaleceu, anunciando o colapso inevitável de sua outrora grande civilização. Eles tomaram uma medida drástica, enterrando embriões humanos fertilizados nas profundezas da superfície da Terra, num último esforço para salvar o futuro da humanidade. A curiosidade do Dr. Jamie brilhou com a menção desses embriões enterrados, mas sua raiva crescente rapidamente ofuscou sua curiosidade. A constatação de que a sua existência se devia a embriões sintéticos criados pelos seus antigos antepassados encheu-o de um profundo sentimento de indignação. O assistente, entretanto, ficou sem palavras com a enormidade desta revelação,
As implicações das suas origens foram surpreendentes, abalando os próprios alicerces da sua compreensão de si mesmos e do seu lugar no universo. O ancião, sentindo a agitação dentro do Dr. Jamie, interveio gentilmente, reprimindo sua agitação crescente com uma segurança calma, que, apesar das medidas extremas tomadas pelos seus ancestrais, a humanidade resistiu, prosperando e multiplicando-se através dos tempos. E enquanto o assistente e Dr. Jamie lutavam com o peso deste conhecimento recém-adquirido, encontraram consolo na sabedoria do ancião, extraindo força da resiliência do espírito humano que perdurou ao longo dos tempos. À medida que os séculos passaram e a humanidade evoluiu, surgiram desenvolvimentos imprevistos, incluindo o surgimento de indivíduos como o Dr. Jamie, gênios cujo brilhantismo superou até as expectativas mais ambiciosas dos seus antepassados. No entanto, à medida que o Dr. Jamie se cansava das histórias do ancião, ele trouxe a atenção deles de volta ao presente, revelando sua última criação. Aninhado dentro dos limites de sua máquina de aprimoramento de experimentos, estava um corpo diferente de tudo o que eles já haviam visto antes, uma criação forjada a partir do projeto genético do próprio Zombie. Apesar das reservas do assistente, eles prosseguiram com o seu plano. O corpo, desprovido de consciência, aguardava sua transformação em uma versão mecânica do formidável Zombie. Com a ajuda da tecnologia do ancião, eles infundiram-no com o nanometal mais forte do universo, imbuindo-o com uma força que supera até mesmo a de seu progenitor morto-vivo. Mas o assistente não conseguia se livrar do desconforto que corroía suas entranhas. O aviso emitido por Zombie ecoou em sua mente, um lembrete sombrio das consequências de interferir com forças além de sua compreensão. No entanto, o Dr. Jamie permaneceu firme em sua determinação, prometendo imbuir sua criação com uma mentalidade diferente, desprovida da malevolência que definia a existência de Zombie. O ancião, sempre o observador sábio das correntes tumultuadas do tempo, ofereceu-lhes conselhos. Eles sugeriram que, para realmente aproveitar o poder de sua criação, deveriam conferir-lhe a mentalidade do próprio Zombie, tal como existia em sua era antiga. Embora a perspectiva fosse promissora, o assistente não conseguia afastar o medo de que suas ações pudessem involuntariamente desencadear uma cadeia cataclísmica de eventos. A ideia de sua criação mecânica unir forças com o zumbi original o encheu de pavor, lançando uma sombra de incerteza sobre seus esforços. À beira de uma decisão monumental, divididos entre o fascínio do progresso e o espectro da destruição, Dr. Jamie e seu assistente lutaram com o peso das suas escolhas, pois na sua busca para conquistar a ameaça dos mortos-vivos, eles arriscaram libertar forças muito além do seu controle, ameaçando desvendar a própria estrutura da sua realidade. À medida que a apreensão do assistente aumentava com a perspectiva de libertar a sua criação para o mundo, o Dr. Jamie permaneceu resoluto no seu foco singular na tarefa em questão. As possíveis consequências de suas ações pesavam muito na mente do assistente, mas a determinação inabalável de Jamie os impulsionou a seguir em frente, indiferentes aos perigos que estavam por vir. Enquanto isso, na área de embarque, Zombie e Violet vigiavam, vigilantes a qualquer sinal de problema. Em meio à agitação da partida, a curiosidade de Zombie aumentou quando ele questionou Violet sobre sua localização inesperada. Sua pergunta foi logo respondida pela chegada do presidente do país, cuja presença despertou uma sensação de reconhecimento no coração morto-vivo de Zombie. Com calorosas palavras de gratidão, o presidente deu as boas-vindas a Zombie, expressando o seu profundo apreço pelos valentes esforços do herói morto-vivo na guarda da nação. Num gesto de boa vontade, ele presenteou Zombie, uma frota naval composta por 4 formidáveis porta-aviões e 60 navios de guerra, uma prova da confiança e gratidão do país. O coração morto-vivo de Zombie encheu-se de orgulho com o gesto do presidente, tocado pelo reconhecimento do seu serviço à nação. Embora a sua mente fosse um labirinto de memórias distantes e fragmentadas, a sinceridade da gratidão do presidente ressoou profundamente dentro dele, reafirmando o seu compromisso em proteger o país que chamava de lar. Enquanto a área de embarque fervilhava de atividade, Zombie se manteve firme, sua determinação fortalecida pelas palavras do presidente e pelo peso de sua nova responsabilidade. Com a doação de uma frota naval sob o seu comando, ele sabia que continuaria a ser um farol de esperança e força, pronto para defender o seu país contra qualquer ameaça que ousasse desafiar a sua soberania.
Quando o presidente concedeu a Zombie o título de seu novo título, uma onda de espanto tomou conta dele. Ser-lhe confiada a proteção de metade da civilização do país era uma honra sem medida, que o enchia de um sentido de dever e de propósito diferente de qualquer outro que ele conhecera antes. No entanto, enquanto Zombie processava o peso de sua nova responsabilidade, a decepção de Violet fervia sob a superfície. Suas esperanças quanto à reação de Zombie, talvez uma expressão de admiração ou gratidão, foram frustradas por sua resposta aparentemente simples. Afinal, ele ascendeu do cargo de chefe sem navios para comandar, apenas para receber o controle das cidades. Mas as palavras do presidente dominaram a reunião, chamando a atenção para a figura que estava no centro de tudo: Zombie, agora promovido ao estimado cargo de comandante. Com um sentimento de unidade e camaradagem, os conselheiros navais do presidente reuniram-se em torno do seu novo líder, oferecendo o seu apoio e orientação enquanto ele navegava pelas complexidades do seu novo papel. Enquanto os aplausos da celebração ecoavam pela área de embarque, Zombie ficou no meio da multidão exultante, com o coração cheio de orgulho com a manifestação de apoio de seus compatriotas. Embora a sua jornada tenha sido repleta de desafios e incertezas, ele agora estava no comando das forças navais do país, pronto para liderar com coragem e convicção. Com o peso de seu novo título sobre os ombros, Zombie abraçou seu papel como comandante com humildade e determinação, sabendo que o caminho a seguir seria repleto de provações e tribulações. Mas com o apoio inabalável dos seus camaradas e a confiança do seu povo, ele estava pronto para enfrentar quaisquer desafios que se avizinhassem, permanecendo como um farol de esperança e força para o país e a sua civilização. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.